Boa noite. A paz. Então, gravando novamente, né, a palavra do culto no lar, que nós não deixamos de gravar nesse período que ficamos offline, a pedido de Deus, mas gravamos no grupo fechado do Jardim de Oração que você pode participar, né? É só pedir a inclusão, né, sua, no privado, enviando o seu celular, né, seu WhatsApp, e aí você participa do grupo do Jardim de Oração no WhatsApp, né? Mas agora as palavras vão estar sendo passadas em vídeo, novamente, com autorização do Pai Celestial, de Deus, de Jesus, para que o alcance da palavra dele vá mais longe, né? Então é o que nós pedimos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos no mesmo dia, agora de noite, né? Sendo que após sexta-feira, após o cair do sol, já consideramos sábado santo do Senhor, né? E estamos com ele, né? Ainda é 14 de fevereiro de 2025. Isso. Né? E o tema da mensagem de hoje é queimando o barco. Então, todo o culto no lar, nós fazemos a leitura de um estudo, né, que abrange várias passagens da Bíblia dentro de um determinado tema, que nos é enviado pela Igreja Metodista de Água Fria, né? Então, lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 3 ao 11, diz assim: Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O que aprendemos hoje neste texto? A passagem que diz: Mas sob a sua palavra lançaremos as redes, quer dizer que nós devemos obedecer sem questionar. Devemos nos amoldar à palavra. Precisamos ser aquilo que Deus diz que somos. Quando nós dispomos a ouvir a palavra, sempre o Senhor nos leva ao êxito em nossos negócios. Sempre haverá colheita na nossa direção. Outros barcos foram chamados para participarem da pescaria, daquela grande colheita, pois juntos podemos potencializar o resultado. Aprender a unidade, aprender a repartir da conquista. Porque o Papai do Céu, ele sempre faz pelo reino, por todos, né? Pedro se prostrou, adorou e reconheceu que era pecador. Aqui ele ainda não conhecia Jesus. Retira-te de mim, o pecado nos constrange diante do Senhor. O pecado traz medo e nos afasta dele.
Não temas, doravante farei de vocês pescadores de homens, né? Outra passagem. Aqui eles estavam conhecendo o Senhor Jesus e agora que o conhecem são chamados para uma missão especial. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O barco representa a velha vida, representa a possibilidade de retorno ao passado, representa uma porta aberta para a desistência. E aí, 3 anos e meio depois, a gente vai lá para a passagem de João, capítulo 21, versículos 1 a 17, que, resumindo, fala que depois que Jesus ressuscitou, ele aparece aos discípulos e eles estão voltando a pescar, né? Porque eles ficaram, assim, desgostosos da vida depois que Jesus morreu, né? Então, eles voltam àquela vida. E Jesus chega e tem uma conversa com Pedro. Fala, Pedro, você me ama? Que ele pergunta 3 vezes, né? Então, apacenta as minhas ovelhas. Eu estou resumindo, né, para a gente passar aqui. Então, Pedro é interrogado por Jesus, né? Que ele fala, Simão, filho de João, tu me amas? E quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa vida passa por uma metamorfose. Nós nascemos de novo e passamos a viver um novo estilo de vida. O vazio é preenchido e a paz invade inundando o nosso ser. Essa experiência desenha minha identidade. Por passarmos a amar ao Senhor, nosso foco é agradá-lo. A minha identidade define meu estilo de vida. Somos em Cristo Jesus filhos de Deus. A falta desse autoconhecimento ou pela falta de definição de quem realmente eu sou, leva-me, na maioria das vezes, a buscar as minhas necessidades. Necessidades satisfeitas através dos extremos. Principalmente a busca desenfreada por prazeres externos, que satisfazem a minha carne, camuflando assim a carência da minha alma. Pedro, ao ir pescar, estava camuflando seu sentimento acerca do seu chamado. Então, a busca fora de Deus, ela acaba produzindo um vazio maior ainda. Ninguém conhecerá a si mesmo fora de Deus. Nele está a resposta para os conflitos internos. Jesus Cristo é a resposta que precisamos. Ele se tornou nosso bem maior, nosso tesouro inegociável. Nele temos paz profunda, temos a vida eterna. Pedro guardou o barco, símbolo da velha vida. Então temos que queimar o barco, né? Anular qualquer possibilidade de volta, de retorno à velha vida. Pedro de repente olha e vê o barco ali parado e é movido de volta à velha vida. Ele diz, vou pescar. E todos os companheiros disseram, vamos juntos. Veja que eles no versículo anterior tinham visto e ouvido o Senhor. No versículo seguinte, simplesmente ignora todo o processo de 3 anos e faz exatamente ao contrário das orientações de Jesus. Porque o Senhor tinha falado, ide, né? Leve o evangelho adiante. E eles, por uma questão de dor mesmo, de se sentirem desamparados, acabaram voltando. Portas que precisam ser fechadas. Contatos com pessoas do passado que te façam desviar da sua busca pela intimidade com Deus. Áreas de fraquezas que precisam ser isoladas. Para vencer um vício é preciso fechar as portas das amizades. Pessoas que tiram o temor do pecado. Situações atrativas do passado que foi difícil de vencer. Lembranças dolorosas, velhas práticas. Às vezes deixamos pequenas portas, fazendo isso por insegurança ou medo. Temos que eliminar toda possibilidade de desistência. Temos que eliminar toda parte que possa nos tirar do caminho do Senhor. Isso leva a gente a entender pessoas que se convertem e elas precisam ser extremamente radicais no início, sabe? Porque realmente o risco é tão grande de você voltar atrás. Então temos que queimar o barco que nos leva para as velhas práticas. Assim como, por exemplo, Eliseu fez quando encontrou com Elias. Então, lá na passagem de 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois
e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Então, Eliseu ele foi chamado para ser discípulo de Elias, queimou toda a aparelhagem de arar a terra e ainda matou os bois, se desfez a possibilidade de existência do ministério do chamado, né? Quando levamos Deus, a sua palavra, a sério, o Senhor Jesus nos alcança por inteiro. É neste momento que começamos a resolver pequenos problemas, as pequenas raposas, as pequenas portas de retorno. A nossa vida muda, nossa visão é ampliada, nosso entendimento é multiplicado e nossa percepção acerca da vida se torna mais aguçada e os céus se abrem sobre a nossa cabeça. De repente percebemos a paz inundando o nosso ser. O nosso espírito e a nossa mente sintonizada com o Criador se alinham para o trabalho focado no amor ao próximo, ao Evangelho, das boas novas de salvação. O mundo das ilusões e das aparências já não existe para nós. Isto é, não exercem mais influências escravizadoras, já não nos manipulam mais. Agora somos nós que lideramos, somos nós agora que definimos. Não somos mais escravos, nos tornamos livres. A intimidade que tanto buscamos com Deus Todo-Poderoso se torna possível. Agora o meu espírito e a minha mente se alinhou e passei a pensar da mesma forma. Tudo ficou mais fácil, meu foco mudou, minhas metas se definiram, tenho um novo e verdadeiro motivo para viver. E ele se chama Jesus Cristo. E até quando você vai guardar esse barco? Essa é a pergunta, né? Até quando você vai sustentar esse sentimento, esse argumento, esse estilo de vida que aponta para o passado? É tempo de entrar no novo. É tempo de destruir os argumentos e mergulhar no rio de Deus. Aí tem uma passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram-se novas. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E aí fica uma oração. Senhor, ajuda-nos a nos alegrarmos e a nos reinventarmos no teu serviço conforme nossa vida vai mudando. Que nos encontremos sempre no centro da tua vontade. Amém. Amém. Então fica aí a reflexão, né? Qual é o barco que você está guardando, esperando poder retomar ele, né? Qual a coisa, a pessoa, o sentimento, aquilo que você está segurando dentro de você e que está tomando o local onde ele deveria estar cheio do Espírito Santo de Deus, de Jesus E da missão, né? e da missão, porque quando você abdica das coisas, quando você entrega para Deus, você simplesmente tira a mão do volante. Você já não controla mais a sua vida, e sim Ele te direciona, né? Assim como a passagem de Abraão, quando Deus vira para ele e fala: sai debaixo da tenda do seu pai, da sua família, da sua parentela e segue o caminho que eu vou te indicar. E ele pega aquilo que era dele e sai sem rumo, porque ele estava na fé, acreditando na palavra que ele escutou de Deus. Segue, dá o passo que eu vou te direcionar. Eu vou te dizer para onde você vai. E falar e o Senhor realmente faz nova todas as coisas. Ele não ressignifica, ele não reforma.
Então, cuidado, tô falando isso pra mim agora. Cuidado quando a tua cabeça tenta te convencer de que dá pra você fazer algo lá de trás de forma nova, Uhum. né? Mas que isso pode te tirar do foco daquilo que realmente importa. Isso serve para todos, né? Então, vira e mexe a gente, quando bate numa parede, né? Que normalmente todos nós temos as nossas paredes de estimação, que a gente quer ir até o limite, né? E aí chega nela, parece que você abraça ela e fala, pai, daqui eu não consigo mais passar. E aí que você lembra que ele põe portas aonde não existem e tudo mais, né? Então fica essa reflexão e até a próxima. Fiquem com Deus.